Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir é um Evangelho que mostra para nós uma imensa abertura de Deus para o homem. Pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta. É Deus, Jesus, falando para nós que nós temos acesso aos bens divinos. Nós temos acesso a Deus. É importante lembrar que Jesus falava isso dentro da cultura judaica, onde Deus era visto como algo tão distante que nem falar o nome de Deus eles falavam. Chamavam a Deus de Adonai, Senhor. E no entanto, Jesus inaugura uma época, uma nova mentalidade, onde somos chamados à intimidade com Deus. Uma intimidade tão grande que ela vem para o âmbito familiar. Somos chamados a ter Deus como nosso Pai. Chamamos a Deus de Pai. Ou seja, Deus que era tão distante agora se faz tão próximo. E nós somos chamados então a ter a coragem de buscar esse Senhor na nossa vida. Ter a coragem de ir ao encontro dele, percebendo que temos o acesso a Deus para nós. E o tema aqui hoje é muito pertinente, muito ligado ao Evangelho de hoje, porque o tema mostra exatamente quando o homem tinha uma ligação muito mais perfeita com Deus, vem a ruptura e depois a promessa novamente se realiza em Cristo de uma união, de uma unidade, uma comunhão muito grande do homem com Deus, que é o que nós encontramos em Gênesis 3, no capítulo 3 do livro do Gênesis. Quando a gente faz um pouco de estudo de teologia ou uma catequese mais aprofundada, a gente estuda Gênesis no início do livro do Gênesis e a gente percebe que temos dois relatos da criação. Gênesis 1, que é aquele que Deus fala e as coisas são criadas, e Gênesis 2, 3, que narra de uma forma assim, que Deus vai deixar o homem participar da criação e o homem vai dando nome, o homem é feito do barro, mas é muito mais interessante a
a gente escutar esse relato de Gênesis 3, porque vai mostrando assim, Deus conversa com o homem, que caminha com o homem, que dá autonomia ao homem para dar nome aos animais, aquilo que existe, e assim vai acontecendo essa convivência tão harmoniosa entre Deus e o homem. E Deus só proibiu uma coisa: não coma do fruto daquela árvore ali. Não coma, pode comer o que você quiser aqui, menos aquilo dali, não é? E aí veio o inimigo Satanás, disfarçado de cobra, não é? E tentou Adão e Eva. Disse que se eles comessem, os olhos deles iriam se abrir, e eles iam ter um conhecimento assim, e eles então livremente foram lá e comeram do fruto proibido. Uma pessoa que um dia colocou na rede social que da maçã, olha, não existe nenhum relato do que é uma maçã, não é? Poderia ser uma jaca. Já pensaram? Uma jaca? Não, um pé de jaca, o fruto proibido poderia ser. Não importa. E outros ainda fazem relação que o pecado de Adão e Eva foi porque eles tiveram uma relação sexual. Também não foi isso, não é? O pecado deles foi o pecado da desobediência. Deus falou: não coma o fruto proibido. O que eles fizeram? Comeram. Aqui está o pecado. Aqui entrou o pecado no mundo pela desobediência. E aí acontece que Gênesis 3:6 vai falando exatamente sobre isso. Que Eva comeu e deu ao seu cônjuge, deu ao seu marido, deu a Adão, seu companheiro. O que aconteceu? Seus olhos se abriram. Depois veio Deus caminhando pelo jardim e eles se esconderam. Olha só que cena de novela. Se esconderam. E no ato de se esconder, Deus pergunta: cadê vocês? Vocês estão? E nós estamos aqui escondidos. Por que estão escondidos? Porque estamos nus. Mas quem falou que vocês estão nus? Não está revelador, nem está nem para nada. E agora estão preocupados com isso por quê? Aí começa a falar: nós comemos um fruto que não era para comer. Mas por que comeram? E Adão aí começa já para só jogar para o outro. Foi a mulher sempre deu como companheira, ela que já não assume mais responsabilidade. A mulher que me desse como companheira que me deu. E a mulher também não assume a responsabilidade. Foi a serpente que falou que não podia comer. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto nos coloca diante de uma realidade do pecado e do mal. Nós não podemos viver hoje achando que isso não existe. Não podemos viver hoje a parte dessa ideia, dessa consciência tão importante. Existe um mal no mundo que quer fazer com que nos percamos no pecado, afastando-nos de Deus e o pior, condenando a nossa alma a estar eternamente apartada de Deus. Nós precisamos tomar consciência disso. Por que insisto nisso, nessa ideia da consciência? O Papa Paulo VI, já na década de 60, falou que o mundo perdeu a consciência do pecado. E perdeu mesmo. Olha a sociedade que a gente vive. A gente já não sabe mais. Há tanta mentira, tanta corrupção, não é? Que a gente parece que não pode confiar mais em ninguém. Parece que a pessoa está contando uma mentira, mas ela fala tão bem que parece que é até uma verdade. E assim a gente está vivendo num mundo assim de máscaras, de mentira, de corrupção, não é? Nós não podemos achar que isso é normal. Não podemos viver achando que isso é comum, que acontece, que todo mundo é assim. Não, queridos. Nós precisamos tomar uma outra postura diante disso. E a primeira coisa que temos que fazer é tomar consciência de que existe um mal no mundo, sim. E tomar cuidado para não cair no outro extremo. Um grande mal de que é colocar a culpa no outro. Olha Adão e Eva, ficaram colocando a culpa um no outro. Hoje em dia, o bode expiatório dos problemas é o demônio. Quantas vezes eu já escutei as pessoas chegarem para mim: padre, eu dei um tiro, mas não fui eu, foi alguma coisa que aconteceu, eu apertei o gatilho. Meus queridos, vou dizer uma coisa para vocês, e que fique muito claro, e que ninguém saia daqui com dúvida com relação a isso.
O demônio não tem poder de nos obrigar a fazer nada. Eva foi sozinha até a árvore, pegou o fruto proibido e comeu, porque ela quis, livremente quis. O demônio não a obrigou, não pegou a mão dela, não entrou no corpo dela, um transe, foi lá, pegou e comeu. Não foi isso que aconteceu. Foi liberdade que ela usou, mal a liberdade dela. E Adão poderia ter dado bronca nela, ou ela Luca, por que você foi comer? Mas ele também caiu, comeu, igual a esposa comeu. Meus queridos, o demônio não tem poder de nos obrigar a nada. O poder dele é da sedução, o poder dele é da mentira, é de tentar nos enganar, nos sugerindo coisas erradas. Mas poder para nos obrigar a fazer as coisas, ele não tem. E se a gente pensar, mas e a possessão demoníaca? Isso é um outro capítulo que não acontece em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E o pessoal cisma em dizer que é isso. No retiro de carnaval agora, eu estive da minha paróquia, eu soube depois, isso nunca acontece quando o padre está, não é? O menino disse que na hora da efusão do Espírito Santo, começou a se empuxar, não é? E começaram a rezar, era o demônio, levaram o menino para a capela do Santíssimo, e é o demônio. O menino, quando ele conseguiu falar, ele falou que não tinha, ele é diabético e não tinha tomado remédio. E o pessoal falando, era demônio. E estava sem comer desde 3 horas da tarde, era 10 horas da noite. Um diabético pode fazer isso, gente? Não pode. Pois então, não podemos atribuir aquilo que é nossa responsabilidade. Olha, Adão e Eva, a culpa da mulher, a culpa da serpente. O que é nossa responsabilidade? Isso é tomar consciência do pecado. O que eu fiz, fui eu que fiz. Não posso atribuir ao outro. Que o outro fez. E isso é o primeiro passo, por exemplo, uma boa confissão. Uma boa confissão requer que eu assuma a minha responsabilidade. Cuidado com essa confissão mal feita, que chega para o padre e que começa a justificar o pecado. Justificar, porque eu não justifique, tenha coragem, já homem bastante, mulher bastante, tenha caráter de dizer, eu fiz isso. Eu fiz. Nada de ficar mascarando, de ficar justificando o que fez. Não, isso é coisa lá de Adão e Eva. Nós temos que fazer diferente. E por que temos que fazer diferente? Deus tinha todos os motivos, todos, para ficar chateado, para falar assim, eu não quero mais saber de vocês, eu criei vocês com tanto carinho, eu fiz esse jardim todo maravilhoso, eu fiz isso, fiz aquilo outro para vocês, e vocês são ingratos. Deus podia chorar e abandonar o homem para sempre na pior, mas ele não fez nada. Na mesma cena do pecado original, na mesma cena da queda de Adão e Eva, nós vemos Deus já manifestando seu imenso amor por nós. Quando em Gênesis 3,15, que é conhecido e estudado há anos como o proto-evangelho, que significa o próprio evangelho, o primeiro anúncio da boa nova, já quando Deus falou para a serpente, para Satanás, para o demônio, porém inimizade entre ti e a mulher, contra a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela vai esmagar a tua cabeça. Ou seja, o filho da mulher, assim como nós somos filhos de Eva, errantes, mas essa mulher e a Virgem Maria, o filho dela, que é Jesus, ele vai vencer o mal, vai vencer o mal que está neste mundo, que quer fazer o homem se perder, e vai nos dar a grande graça da salvação. Olha como Deus é maravilhoso. Deus não guardou rancor, não ficou com mágoazinha, não. Deus, mesmo na mesma cena, Ele promete a salvação para cada um de nós. Levou tempo, todo um processo de história, não é, com os patriarcas, com os profetas, até chegar na plenitude da revelação, que é Jesus Cristo, até chegar onde, depois de 30 anos de vida oculta, o ministério de Jesus começou na Galileia,
E Jesus então morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Uma cena belíssima daquele filme do Mel Gibson, quando Jesus morre na cruz, vem uma gota, como fosse uma lágrima, dos olhos do Pai, que cai na terra, não é? E naquela hora a câmera desce e aquele personagem, parece que é o demônio, não é? E ele começa a gritar, porque ele foi a derrota de Satanás quando nosso Senhor morreu na cruz. A promessa de Deus se cumpre. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos nos deixar levar de forma nenhuma por qualquer sedução, por qualquer maldade que exista nesse mundo, ou nos conformarmos com vícios, más inclinações que a nossa vida carrega, com o passado de pecado, sei lá como é que foi a sua vida lá para trás, não é? Mas o importante é olhar para frente, perceber o amor de Deus por nós e sermos gratos a Ele daqui para frente, porque nós não vivemos no tempo de Abraão, no tempo de Davi, de Moisés, não. Nós estamos hoje no tempo da igreja, estamos no século 21. Nós podemos viver e beber da plenitude desta salvação que Deus deu para nós por meio dos sacramentos, da palavra, da vida comunitária e principalmente de uma doação da nossa vida a Deus para viver essa intimidade e ao mesmo tempo de uma vida entregue ao cuidado uns com os outros. Essa é a grande graça de quem tem consciência de que é frágil, mas também a consciência de que temos um Deus amoroso, misericordioso, que sempre quer nos salvar, sempre quer nos libertar. Por isso, precisamos aproveitar esse tempo da Quaresma para uma verdadeira conversão a este amor. Não é simplesmente mudar de caminho, abandonar algo errado, mas é abraçar esse amor de Deus, que não guarda rancor, que não guarda mágoa nenhuma, mas ama intensamente, punindo o maligno, mas amando o ser humano. Interessante notar que tudo o que aconteceu com Adão e Eva depois disso foram consequências da desobediência. Hoje nós somos chamados em Cristo, que foi obediente ao Pai na morte de cruz, somos chamados também a viver a obediência. Como que hoje é difícil ser obediente. Basta ver a crise na educação, nas escolas e nas famílias. A crise na educação, porque é uma crise de obediência. Uma crise de obediência. Nós precisamos resgatar esses pontos concretos da vida de fé. A obediência é fundamental para nós. Ai de mim se não obedecer ao meu bispo. Posso não concordar com o meu Gregório, mas tenho que obedecer, porque é o caminho para a salvação, para a minha vida, para o meu ministério. Ai do pai, do filho que não obedece a seus pais, mas é preciso educar para a obediência, educar para obedecer o outro. E nós precisamos então, obedecendo a Deus, que não nos pede algo impossível, mas pede que vivamos uma intimidade com Ele. Pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, quem procura, acha. Assim é o nosso Deus amoroso, não desiste de nós em momento algum. Meu irmão, minha irmã, como você pode aproveitar bem esta Quaresma? Como você pode aproveitar este tempo? Creio que o desejo de Deus hoje para nós, em primeiro lugar, que tomemos consciência que somos pecadores, necessitados da graça, e que tenhamos uma consciência maior ainda do imenso amor de Deus por nós, que não desiste de nós, mas respeita a nossa liberdade, para que possamos também amá-lo, e amando o Senhor, vamos amar o próximo, como Ele também pede de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a ficar de pé. Vamos nos levar a Deus as nossas preces, mas o seu coração, o
que hoje você quer pedir a Deus? O que hoje você quer colocar nas mãos do Senhor? Por quem você quer rezar? Diante de Deus, peçamos juntos ao Senhor, em primeiro lugar, pela Igreja, pelo Santo Padre, na sua missão apostólica. Rezemos ao Senhor por toda esta paróquia, pelo Padre Jorge, pelo Padre Tiago, pelos agentes de pastoral, para que esta quaresma seja um tempo que renove os corações dos fiéis no encontro novo com Deus, um encontro renovador. Peçamos ao Senhor pelas famílias, as famílias que precisam tanto da graça, do amor, pelos lares, principalmente aqueles que passam por dificuldades, casamentos que estão em crise, que estão passando por dificuldades também, para que o Senhor venha restaurar o amor entre os cônjuges, para que o Senhor venha restabelecer em cada lar a obediência dos filhos para com seus pais. Peçamos ao Senhor que Ele olhe para os nossos enfermos, por todos aqueles que estão acamados, aqueles que não têm quem cuide deles, estão nos hospitais. Peçamos ao Senhor que Ele venha tocar cada vez mais o nosso coração, para que esse tempo da quaresma nos restaure, nos transforme, e que verdadeiramente possamos viver a vitória da Páscoa com alegria, já neste tempo de luta, de entrega. E peça ao Senhor a graça, o dom do Espírito Santo sobre todas as suas preces. Ele é o doador da graça principal, Ele tem os seus dons, e Ele quer ser derramado sobre nós. Por isso vamos juntos implorar a força do Espírito Santo sobre as nossas intenções, nossas preces, nossos pedidos, para que o Senhor, ouvindo nossas preces, nos faça mais felizes e com a capacidade de doar a nossa vida, de nos comprometermos mais com Ele, de vivermos a nossa fé, principalmente neste tempo da quaresma. Quero mergulhar nas profundezas. Sabe cantar? Do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, que descobre suas ideias.
que nós estamos vivendo o amor de Deus é quando nós somos capazes de pensar no outro, quando nós somos sensíveis o bastante para perceber a necessidade do outro e nos preocuparmos com o outro. E isso se manifesta também quando a gente reza pelo outro, quando a gente intercede pelo outro. Estamos aqui para pedir por nós. Eu também tenho meus pedidos para Deus aqui nessa missa hoje, minhas intenções, e você também tem. Mas uma grande graça da fé católica é poder interceder pelo outro. Por isso, eu quero que a gente faça agora essa experiência de rezar pelo outro. Queria que esse lado aqui, eles que puderem, que se coloquem de joelhos. E vocês aqui vão rezar, vão se virar para esse povo que está aqui, e vai estender a sua mão, e vai rezar do seu jeito. Nós vamos rezar, implorando sobre eles a graça de Deus. Por isso, meu irmão, reza agora. Senhor, nós pedimos a sua graça, seu amor, sobre esses nossos irmãos, sobre as suas intenções, suas famílias, suas preocupações, seus problemas, suas tribulações, Senhor. Derrama sobre eles a graça do teu Espírito, para que eles possam viver a plenitude do seu amor, para que eles possam, na consciência da fragilidade, confiar cada vez mais em Ti, viver cada vez mais o seu amor. Senhor, eu peço sobre
salva de palmas.